Boa noite, povo abençoado, pontual. Glória a Deus pela vida de vocês. Pastor Marquinhos já está aí na área. Já já eu vou estar chamando o senhor, pastor. Nós fazemos uma pequena introdução. Pastora Kel, uau! Só gente poderosa aqui que veio ver a história desse grande vencedor, vencedor em Cristo Jesus, pastor Marquinhos, grande amigo. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Dá um oi aí que eu vou fazer a introdução aqui. Eu não quero perder tempo, porque vocês que vão ver ao vivo agora, vão ver depois no IGTV, depois no canal do YouTube, depois que para as pessoas que vocês vão enviar, não tenham dúvidas que vai ser tremendo. Para a glória de Deus, vai ser espetacular essa live de hoje, como tem sido as outras. Tá bom? Eu vou fazer o meu exercício aqui de estar encaminhando, convidando pessoas com o seu aviãozinho, e vocês que já estão aí, façam essa gentileza. Mande para as pessoas que vocês querem bem, querem que esta história de vida aqui toque a vida dessas pessoas. Vamos fazer esse exercício agora? Eu vou estar fazendo o meu aqui, olha. Eu já comecei mandando para pessoas queridas, convidando essas pessoas para estarem participando da nossa live que acontecia todas as quartas-feiras e nós mudamos para as quintas-feiras. Toda quinta-feira às 10h22, Mineiros que Lutam. Estou mandando aqui só gente boa, só gente boa, gente do bem. Narizinho um pouquinho chato aqui, mas é normal, a tudo dá glória. Vamos lá. Olha que bacana. Falei 20, vai dar 50 pessoas aqui e foi. Ó, meu amigo Lele e Xandinho, passei e vi vocês aí, viu? Refrescando a mente aí. Juízo, gente, juízo. Gente, então vamos lá, sem perca de tempo, ok? Seja bem-vindo quem já está aqui. Nós estamos começando mais uma live Mineiros que Lutam. E qual que é a nossa intenção com essas lives que estão acontecendo semanalmente? O que nós queremos com isso? O que você quer com isso, Kildre? Transformação na mente. Desde o começo da pandemia, Deus vem falando grandes coisas comigo e eu tenho entendido que a gente precisa dessas mudanças, né? Então sempre eu falo todas as quartas-feiras aqui que nós precisamos de quebrar algumas crenças limitantes que nos limitam de avançar e de vencer. Sempre eu cito duas. Quem aí já não ouviu falar que fulano nasceu pobre, vai morrer pobre. Ele é de família humilde, ele não vai conseguir vencer. E o que é vencer? Quem aí já não ouviu as pessoas falando que vou trabalhar muito aqui, mas quando eu ficar rico eu paro de trabalhar? Nós sabemos que isso não é verdade, né? Então nós sabemos que nós podemos mais, que nós somos mineiros que lutam, que nós podemos sim estar vencendo diariamente os nossos desafios, né? Hoje o nosso convidado mais que especial, pastor Marquinhos, né, que lidera uma igreja gigantesca em Tangará, em Mário Campos, que é a nossa querida Igreja Batista da Paz. Hoje está como vereador e presidente da Câmara Municipal de Mário Campos. Eu vou estar chamando ele aqui agora para a gente iniciar a nossa live. Já vai entrar. Glória a Deus! Já chega com esse sorriso aí, gente, olha. Como que não... A paz, meu A pastor. paz, pastorzão, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Deus abençoe a todos. Que honra estar aqui, viu? Que bênção, honra para nós, pastor. Fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, sabendo de tantas responsabilidades, tantos desafios, né?
Tanta gente bacana aqui, olha para você ver, Tiago, Pastorzinho, Walter, grão-mestre lá de Divinópolis, olha que honra, que coisa bacana. Patrícia, um povo abençoado de Mário Campos aqui que veio para ver o pastorzão, está honrando ele aí. Glória a Deus. Que coisa boa, glória a Deus. Pastor, eu não quero perder tempo, porque sua história é extraordinária, né? Extraordinária. Mas eu estava falando aqui antes, aqui, esperando um pouco aqui a audiência das pessoas que têm nos seguido, né? Que o que nós queremos deixar aqui é algo que vem impactar na vida das pessoas. E todas as pessoas Amém. que eu tenho convidado aqui são pessoas que eu conheço a história, são pessoas que são admiráveis, são pessoas que são heroínas, sabe? Ele, de alguns anos, né? A gente está vivendo num país que não tem herói. De repente surgiu um aí, né? E nós precisamos de mais pessoas que venham lutar. Não por causas próprias apenas, não. É importante a gente ter sucesso na família, na vida, mas por pessoas, né? Por um ideal maior do que só a sua casa, só o seu lar. E sou uma pessoa assim, não tenho sombra de dúvidas, né? É, Amém. aqui eu quero te deixar bem à vontade, o Senhor me deu liberdade para a gente conversar, né? Para a gente falar. E a gente passa por 4 temas aqui. Primeiro, o mais precioso, que é a família. Depois passamos pelo trabalho, esporte e política, né? Então hoje vai ser Amém. muito top, né? É o segundo parlamentar que nós estamos entrevistando aqui. O primeiro, Juliano Lopes, e o segundo, o senhor aqui hoje, é motivo de muita honra. Pastorzão, conta para nós a sua origem, se é de Mário Campos mesmo, os seus pais, a sua raiz, até chegar na sua família hoje, nessa família maravilhosa que o senhor construiu. Por favor. Bom, pastorzão. Primeiramente, estou assim, realmente muito honrado em participar aqui dessa live, né? Estar com o senhor aqui é uma honra, o senhor é uma grande Amém. referência, um grande homem de Deus. Amém. Eu sou assim, eu falo que eu sou um cara muito privilegiado porque Deus me cercou de pessoas extraordinárias. Tem Glória a alguns filhos Deus. ministeriais assistindo a live aqui, são pessoas muito preciosas e muito obrigado, estou muito honrado. Bom, pastor, eu não sou de Mário Campos, eu não nasci aqui, né? Hoje realmente meu coração está aqui, sou apaixonado por essa cidade, mas eu nasci pertinho da casa do senhor. Eu morei muito tempo aí no Barreiro, eu morei alguns anos na Rua Águia. Eu venho de uma família realmente muito, muito pobre, muito pobre. Eu sou filho de pais e mães alcoólatras, né? O meu pai, ele faleceu no final do ano passado, mas a minha mãe ainda se encontra no vício do álcool, mas eu sei que Deus já decretou já a transformação na Amém. Em vida nome dela, de eu creio, eu tenho Jesus. orado por isso. Amém. Mas foi uma infância muito difícil, pastor, muito difícil, porque eu morava na região do Barreiro, na minha infância, e assim, os meninos que eram meus vizinhos, eu era vizinho do Álvaro Antônio, então eu brinquei muito com o Ricardinho, com o Marcelo, Uhum. né? Fui criado com esses meninos, na verdade, até assim, até os 10, 11 anos mais ou menos, entrando na pré-adolescência, eu fui criado ali, Desculpa te e cortar. eu Você lembro morou de uma naqueles coisa, barracões do ladinho da casa deles ali? do Que ladinho, morei naqueles coisa. barracões ali, morei ali, estudei no Dulce Maria Homem, tinha uma creche, um jardim abaixo do Dulce Maria Homem ali, estudei Sim, ali e Três tudo. Marias. Isso, na Três Marias. E uma coisa que eu lembro muito da minha infância, como era uma região que o pessoal, assim, ali o Barreiro não é uma região que tem um pessoal muito pobre, né? É um pessoal, assim, classe média. Nessa época era todo mundo classe média para cima. Tinha um Uhum. pessoal de um poder aquisitivo legal. E a gente criado no meio daquilo ali foi um tempo difícil. Eu me lembro, pastor, o senhor não sabe disso, eu nunca falei isso com o senhor. Mas muitas vezes eu ia para a porta da academia de sua mãe ver o senhor treinar. O Meu senhor tinha o cabelo Deus. grande, o senhor treinando ali, e eu tinha tanto desejo de entrar ali, de Meu aprender, de Deus. lutar, mas sempre muito sujo, pé descalço. Sim, eu me sentia muito rejeitado. Então, tipo assim, eu era muito recharçado nos lugares que eu chegava, porque eu e meus irmãos, a gente era visto como menino de rua. Uhum. Muito novo, a gente já aprontava, já fazia muito bagunça. Fomos criados sem regras, sem limites, não Uhum. tivemos essa educação, né, Sim, que é dever dos pais. sim. Eu lembro que eu ia muito direto, eu ia para a porta da academia de sua mãe, às vezes eu ficava Meu do outro lado da Deus. rua, na Cruzeiro do Sul ali,
vendo o senhor treinando e com muita vontade de ir, mas por causa dessas limitações nunca tive coragem. Depois eu saí da Rua Águia e fui morar na Rua Hoffman, tem a fazendinha dos Teixeira ali, Sim. morei ali há algum tempo também, Perto da Irmã e ali eu Raimunda. comecei... Isso mesmo, perto de onde que a Irmã Raimunda mora. Ali eu comecei a me envolver com drogas também, muito novo, com 10, 11 anos, comecei a usar droga. E eu lembro que eu e meus irmãos, a gente cheirava tine para matar a fome. A gente passava muita fome, passei Meu muita dificuldade, Deus. Meu muita. Deus. E um dia eu lembro que o Paulo Teixeira, que era dono lá, ele parou com um caminhão lá e falou assim: olha, eu fiz uma casa para vocês e tal. Eu falei: uai, gente, então tá bom, agora a gente vai ter uma casa. Colocou a gente num caminhão e sumiu, entrou para a estrada fora e foi andando. Com pouco chegou no meio do mato, pastor. Apontou para um barraquinho e falou: agora vocês vão morar aqui. Ele levou a gente para Mateus Leme, ele fez um barracão de 2 cômodos, sem janela, Meu sem Deus. porta. Lá não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Jogou a nossa mudança lá e foi embora. Porque assim, não tira a razão dele na época, ele não estava aguentando mais. Era eu e mais 4 irmãos, e meu pai e minha mãe bebia demais. Então assim, viatura estava lá na porta, era toda semana, eles iam bater cartão lá. Com muita confusão. E depois disso, ficamos morando um tempo em Mateus Leme, e depois eu vim para Mário Campos, porque eu tinha um tio que morava aqui. E aí a minha adolescência toda foi aqui em Mário Campos, até eu conhecer a minha esposa. Aí eu entrei na fase adulta, conheci a minha esposa, Uau. e assim que eu casei, eu me converti. Glória E aí a Deus. foi assim, a grande virada, né? Glória a Porque, Deus. assim, eu tinha uma trajetória até aquele momento ali, e a partir do momento que eu me converti, eu fui tão firme na minha decisão, que eu sabia que nunca mais eu iria viver aquela vida que eu levei até então. Eu me converti, eu imagino que eu tinha por volta dos 23 anos, mas até então foi 23 anos de muito sofrimento, muita pobreza, muito problema. E assim, realmente, e aí depois que eu conheci minha esposa, eu fui para a igreja, constituí família, e aí as coisas começaram a mudar. Deus realmente assim transformou minha vida de uma maneira extraordinária, pastor, Glória a extraordinária. Deus. Algo que eu quero deixar registrado aqui também, que assim, uma grande obra que Deus fez na minha vida foi eu ter conhecido o pastor William, o pastor Alide, que foram pessoas assim, chave na minha vida também, são até hoje, são pessoas extraordinárias, o pastor Elaine, a pastora Letícia. Assim, eu fico constrangido com o amor que eles me receberam a minha família na Igreja Batista da Paz. E hoje, para a glória de Deus, nós pastoreamos uma igreja relevante aqui na cidade. Né? A igreja já tem 8 anos, a igreja crescendo, uma igreja muito abençoada. O senhor já esteve aqui, o senhor já pregou na igreja aqui. Gente, E foi tem tão sido boa a bênção pregação que eu demais. não fui chamado mais. Brincadeira. É porque é muita gente boa em Mário Campos, é muita gente boa que vai nessa igreja. Todo mundo quer ir a essa igreja. Muito bom. Graças a Deus, Glória a pastor. Deus. Então, assim, e aí sim, eu sou muito grato a Deus, muito grato a Deus. Eu falo que chegar aonde eu cheguei, com o histórico de vida que eu tenho, é só Deus mesmo que pode fazer Aleluia. isso. E eu sou muito grato a Deus por tudo mesmo. E isso é um Aleluia. pouquinho, bem resumido a minha história. Tá, mas aí agora nós chegamos aí na sua família. Conta pra gente o que é mais espetacular ainda, hein, gente? Ele não teve medo Paz, de construir uma família, não, hein? tem uma família maravilhosa. Eu já tinha uma filha, né? Sim. Quando eu era mais novo, eu me envolvi no relacionamento. E eu tenho uma filha, que é a Emily Vitória, ela tem 20 anos. Ela já é mamãe também, eu sou avô. Eu sou avô do Miguel. Que O Miguel bacana. tem 1 ano, é uma gracinha. E sou casado com a Juliana há 15 anos. A Juliana é uma mulher espetacular, a mulher mais linda do Brasil. Glória a Deus. Bom, sem querer ofender as demais, né? Sim, Respeito. Mas é uma pessoa extraordinária, uma mulher guerreira. sim. E aí, rapaz, logo que assim, quando eu conheci a Juliana, a gente não era crente ainda, aí você já viu, né? Aquele fogo que não é o fogo santo. Ela, eu e a Juliana, a gente namoramos, noivamos e casamos em 1 ano e já chegou o primeiro filho. Que E aí bênção. chegou o primeiro, na hora que eu assustei, chegou o segundo. Na hora que o segundo estava desmamando, chegou o terceiro. Na hora que o terceiro estava pensando em falar, chegou o quarto. Na hora que eu pensei que eu não queria mais menino, chegou o quinto.
Glória a Então Deus. nós temos 5 crianças, rapaz, e sim, os meninos são realmente presentes de Deus. A gente é uma família muito, muito, muito feliz. Assim, tem vivido dias extraordinários, né, com a minha esposa, com a minha família. Minha esposa passou por um momento muito difícil no ano passado. Ela foi diagnosticada com um câncer, no intestino. E aí, só que os médicos demoraram muito a descobrir o que que era. E tudo isso aconteceu no período eleitoral. Então, assim, ela não estava bem de saúde já. E, e eu, e eu tinha que ficar, eu fazia campanha, cuidava dela, cuidava da igreja, cuidava da família. E aí eu lembro que no dia da eleição, no dia 15 de novembro, ela ficou o dia todo comigo, mas eu vi que ela esforçando mesmo, a gente na rua e tal, cumprimentando as pessoas, né? Fazendo o trabalho. E aí saiu o resultado, né? O resultado das eleições saiu, era quase meia-noite. E aí que a Sim. gente foi ficar sabendo que eu tinha ganhado. E assim, a gente ficou muito feliz na hora, mas eu estava muito preocupado com ela. Tanto é que no dia seguinte ela internou, passando muito mal, ficou uns dias internada, voltou para casa, ficou uns dias em casa passando mal. Pois um dia eu fui pregar lá na igreja do pastor Luciano, lá em Contagem, na nossa igreja em Contagem. E aí, terminando a pregação, ela ligou, falou que estava passando muito mal. Vim rápido para casa, levei para o hospital. E aí, nesse dia, pastor, eu cheguei no médico e falei, doutor, tem alguma coisa errada, vocês não podem mandar ela para casa de novo. Faz examina melhor, procura, tem alguma coisa acontecendo. O intestino dela já tinha parado completamente. E aí eles realmente descobriram que tinha uma grande obstrução no intestino, tiveram que abrir e descobriram que era um tumor. Tiraram a parte do intestino dela e eles religaram o intestino dela. Isso aí também foi outro problema sério, porque essa cirurgia desfez. Então ficou vazando fezes dentro dela durante muitos dias, e ela Meu pegou infecção Deus. gravíssima. Meu Quando eles Deus. descobriram que a cirurgia tinha soltado, os pontos tinham soltado, ela já estava assim muito mal. E aí ela foi para o CTI, refizeram a cirurgia, ela teve que fazer colostomia, e aí ela foi para o CTI e entubada, e os médicos falaram comigo que realmente era só um milagre, que a infecção estava muito grave já, muito grave. E aí ela ficou 5 dias no CTI, e a igreja toda orando, a gente clamando a Deus, e realmente Deus deu uma grande vitória. Ela acordou Aleluia. e foi para o quarto e foi recuperando. E aí depois saiu o resultado da biópsia. Era um câncer, ele já tinha tido algumas metástases já, mas aonde ele tinha tido metástases, os médicos já tinham tirado tudo. Sim, Então hoje ela está fazendo quimioterapia, mas ela está muito bem. sim. Ela já fez 14 sessões, faltam 10, e sim, tem sido um tempo de muito cuidado de Deus. Mas uma mulher extraordinária, eu desconheço uma mulher tão guerreira, e realmente é uma mulher que eu, além de amá-la demais, eu admiro muito a mulher que ela é. Pessoa realmente assim, extraordinária. Tem sido muito bom, pastor. Uma família muito abençoada, é realmente um grande presente de Deus. Coisa boa. Então são as raízes, né? Coisa boa. E chegamos até Sim, neste momento. Eu não sei se o senhor sabe também, a minha mãe, ela é uma ostomizada, né? E sim, desde os meus 8 anos de idade, Deus me deu a oportunidade de estar cuidando dela, né? E para a glória de Deus, ela fez agora 68 anos. Tem que ser guerreira, meu Deus, né? amém. E hoje o senhor estava falando dos cinco filhos, né? Engraçado é que eu fico pensando a dificuldade para criá-los em todos os aspectos e sentidos, né, pastor? Sim, A falta de base, estrutura familiar que o senhor teve é só pela graça de Deus, é só verdade, pela graça de Deus para você conseguir entregar aquilo que o senhor não recebeu, não é verdade? verdade, Mas verdade. essas crianças estão crescendo, hoje o senhor já é avô, eu fico imaginando todo mundo grande, adulto, né? É, O sustento, a energia, essas pessoas, o amor que eles vão retribuir para a vida sua, da sua esposa, né? Olha para um pai, um sim, desbravador, um guerreiro do Senhor, olha para a mãe, uma lutadora, uma mulher forte, séria, né? A pastora ela tem uma sim, fisionomia de sim, guerreira ela é mesmo, séria. de linha de Ela é frente mesmo. mesmo, irmão. Não tem conversa não, cara de delegada, cara É, fechada. E ela assim, mesmo. não tem conversa não. Se vier bater de frente é muito ruim mesmo. Então Ela é guerreira é demais. Ela aquela é guerreira mulher que demais. Satanás Tem faz uma curva frase. mesmo, ele quer distância mesmo. Então eu acho isso muito importante. Hoje eu fui tocado pelo Senhor de manhã, né? Privilégio de estar levando meu filhinho na natação. Deus tocou no meu coração, na vida dessas pessoas que evitam ter filhos, né?
por uma dificuldade ou outra e Sim. estão perdendo o melhor. Filho é a herança de Nossa, Deus. Filho verdade. é uma É bênção maravilha, né, demais, pastor? pastor. Filho é uma É maravilha. bênção demais. É bênção demais. Então, Eu sou muito apaixonado pelos meus filhos, não? é muito bom, é muito bom. São 5 e a gente ama, né? Eu tenho 3, a gente ama do mesmo jeito, intensamente, cada um tem o seu Sim, jeito, cada um retribui de uma forma, é muito bom. verdade, verdade. Então, para você que está chegando aqui agora, faz um exercício do bem, pega esse aviãozinho e manda para muita gente. Gente, Isso. presta atenção, olha o começo dessa live. É uma live breve, a gente não estende demais por causa do horário, mas não perca a oportunidade de conhecer. Ó, tem gente que conhece o pastor que está na igreja e às vezes não sabe de toda a história, né? Verdade. E vocês precisam de ver, é motivador. O pastor, ele sempre nos honra, né? O pastor Marquinhos sempre está nos honrando, essa simplicidade dele, mas o Senhor é um espelho de vitória, de luta, é um Amém. guerreiraço. Eu acho isso muito bacana e sempre com esse sorriso no rosto aí, independente de como que Tá. esteja a situação, né, pastor? É verdade, tem que estar, sempre. Então você que chegou agora está aqui, pastor Marquinhos de Mário Campos, tá? E agora nós vamos entrar no tema trabalho. Este homem Amém. que diz que passou tanta dificuldade e a vergonha o prejudicou, porque se ele tivesse chegado na academia e falado que queria treinar, ele tinha treinado. Ia ser um faixa preta, tá vendo, gente? Não tenha vergonha, ou não, nós já temos. Porque eu É recebi, foi verdade. muitas crianças lá na academia, com chinelinho na mão, com chinelinho arrebentado, descalço, sujo, e hoje são como os filhos para mim, que Deus me deu a oportunidade de conhecer grandes pessoas, né? Tem grandes histórias assim, de crianças que iam assistir, que não tinha condição, e a gente falava, não vem, e depois se tornavam grandes atletas. Então, Que legal. olha só, nós estamos conversando hoje com um vereador, presidente da Câmara Municipal, ok? Futuro prefeito Mário Campos. Tem coisas que a Amém. pessoa, gente, ela não quer, ela não deseja, mas quando Deus quer, não tem conversa, viu? Eu já Verdade. via o pastor Marquinhos como um vereador em Mário Campos, ele meio sem que querer. Eu tinha essa convicção no meu Verdade. coração, né? E hoje ele, Verdade. além de vereador, ele foi ser presidente de uma Câmara Municipal. Nós que estamos na política sabemos a articulação que é para ser um presidente. Ele não. Ele foi vereador e foi presidente da Câmara. E hoje eu profetizo sobre a vida dele, porque eu vejo isso, presidente dessa cidade, tá? Essa Amém. cidade ela vai chamar Mário Campos do Amor, porque esse homem vai explodir o amor Glória a de Deus sobre Deus. este lugar. Amém. Amém? Amém. Eu creio, pastor. Eu tomo posse. Então, conta pra gente sobre trabalho. Porque eu te perguntei se eu podia colocar uma frase lá de vendedor de milho, a presidente da Câmara Municipal de Mário Campos, a pastor de uma das maiores igrejas de Mário Campos. Você falou, pode. Conta pra gente aí como que iniciou o trabalho. Fala, pastor, comecei a ganhar dinheiro, pra que foi? Conta aí pra gente a sua experiência no trabalho e com quantos anos o senhor começou. Gente, vendedor de milho não desclassifica ninguém não, tá bom? É que às vezes o vendedor de milho ganha até mais do que o presidente da Câmara. Eu estou dizendo as situações, né? As situações que a vida nos leva e quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor e deixa Ele conduzir, para onde que Ele nos coloca. Amém. Bom, pastorzão. Eu já trabalhei de muitas coisas, muitas coisas. Eu já trabalhei de motoboy muito tempo. Eu era, como diz o outro, motoboy cachorro louco, sabe? Entregava jornal, já trabalhei entregando jornal aí no Barreiros, né? Tinha um centro de distribuição do estado de Minas na Olímpio Meireles aí. Aham. Trabalhei durante um tempo. Entregava revista também, entregava marmitex, pizza. Já trabalhei no Chalé Itália, entregando pizza também. Depois eu tirei carteira de caminhão, fui trabalhar entregando verdura de madrugada. E chegou um tempo, eu falei, sabe, eu vou trabalhar para mim. Na verdade, eu comecei a vender abacaxi na rua. Eu ia no Ceasa, pegava abacaxi, enchia a Fiorina e saía vendendo. Olha o abacaxi seco, abacaxi. Fiquei o tempo trabalhando vendendo abacaxi, vendia laranja. Aí quando o negócio estava ruim no abacaxi, o abacaxi subia e tal, aí eu pegava milho. Aí tá, às vezes estava na época do milho, pegava milho. Bom, vendia muito milho aí próximo à Praça da Febem aí, Padaria na 24 Barão de horas. Monte Alto ali, perto da padaria ali, e ficava vendendo milho ali, vendi milho ali Que durante muito top. tempo. E aí vendendo milho e já estava pastoreando a igreja aqui.
né? E a igreja aqui começou numa garagem, na garagem Aham. da casa da minha sogra. Então, assim, pastoreando a igreja, vendendo milho, trabalhando e sempre servindo a comunidade, pastor. Eu sempre tive isso no meu coração, a importância de servir as pessoas, sabe? A importância de valorizar, de honrar as pessoas, de enxergar nas pessoas. Talvez o senhor disse algo muito interessante aí, né? Que o senhor talvez já via em mim um vereador, quando talvez nem eu mesmo via. Então, eu acho que a gente, pastor, a gente líder, Deus nos dá essa capacidade de enxergar nas pessoas o que talvez nem elas mesmas estão vendo, e a gente injetando ali fé nas pessoas. Então, sim, trabalhando, cuidando da igreja, amando as pessoas, ganhando pessoas para Jesus, e a igreja rompendo, e também trabalhando circularmente. Fiquei muito tempo assim, durante alguns anos, na verdade. Até que chegou um ponto que a igreja foi tomando uma proporção bacana, foi crescendo, e aí o pastor William, ele me assalariou, falou, não, meu filho, tal, você fica por conta da obra. E aí ele me deu um salário, mas mesmo assim eu tinha um carro, e esse carro eu fazia algumas corridinhas de Uber. Às vezes saía 2, 3 vezes na semana para complementar, então Uhum. também já trabalhei de Uber. E aí, nesse tempo, pastor, eu já tinha candidatado a vereador aqui uma vez, mas entrei numa campanha assim, sem muita pretensão, sem nenhuma experiência, não que eu tenha experiência hoje, mas assim, a convite do antigo prefeito que estava aqui, e não ganhei. Não ganhei, mas normal, não fiquei triste com isso. Continuei tocando o trabalho, a igreja foi crescendo, crescendo. 4 anos depois, surgiu novamente a oportunidade de eu me candidatar a vereador. Vou confessar para o senhor que eu fiquei bem relutante, pastor. O senhor sabe disso, eu já tinha conversado isso com o senhor algumas vezes, o senhor injetando fé no meu coração, né? O senhor foi uma pessoa que me aconselhou muito, eu lembro das Glória a nossas reuniões Deus. na terça-feira, e assim, eu um pouco relutante, eu estava querendo, estava muito focado na igreja e tudo, e aí até que um dia eu falei, então eu vou conversar com o pastor William, o pastor Ali, ver o que eles acham também. Sim. Aí fui conversar com o pastor William, e o pastor William falou, não, meu filho, é isso mesmo, é isso mesmo. E a política precisa de homens assim mesmo, pode ir que você tem minha bênção. E o pastor William e o pastor Ali me abençoou e falei, não, então agora... Só que aí eu já entrei com outra mentalidade. Falei, não, então já que Sim. agora é para ir, a gente vai ir para ganhar. Sim. E aí comecei a trabalhar. Aí comecei a trabalhar, fazendo uma campanha, andei bastante, visitei bastante, conversei com muitas pessoas. Quero deixar aqui, ô pastor, não que eu seja contra isso, mas algo que Deus trouxe ao meu coração. Eu não pedi voto na igreja, eu não pedi voto no púlpito, nunca fiz isso. Tem alguns membros da igreja assistindo aqui, alguns filhos ministeriais, nunca. A única coisa que eu fiz, eu fui na casa de um por um, comunicando. Eu comuniquei à igreja que eu era candidato, mas eu nunca pedi voto. Deixei o pessoal muito na liberdade. Teve irmãos que me apoiaram, teve irmãos que apoiaram outros candidatos. Sim. Nós soubemos lidar com muita maturidade com isso Sim. e foi bênção demais. Foi bênção demais, graças a Deus. Tive uma boa votação, né? São 9 vereadores, eu fui o sexto mais votado, mas assim, e por ser vereador a primeira vez, Deus ter me colocado na presidência da Câmara também, foi uma grande bênção, foi bênção demais. É um desafio totalmente novo, né, pastor? É um desafio novo, porque além de exercer a atividade parlamentar, você tem que gerir a casa também. Gerir a Sim. casa é um mega desafio. Sim. Hoje eu tenho, assim, nós somos 9. A gente, graças a Deus, nos relacionamos muito bem. Que coisa Eu boa. fui eleito presidente da Câmara por unanimidade, tive os 9 votos. Então, assim, bom, eu ainda não olhei na história da cidade, mas até onde eu sei, eu fui o único eleito por unanimidade. E assim, tem sido um tempo muito legal, grande desafio. Temos trabalhado muito aqui. Já apresentei 5 projetos de lei aqui. Os 5 projetos foram aprovados. Dos 5, 3 deles foi por unanimidade. 3 já foram sancionados pelo prefeito. Já apresentei mais de 60 ofícios, mais de 10 indicações. Então, assim, tenho trabalhado muito aqui, tem sido muito legal. Essa Câmara que tem hoje, bom, o que a gente ouve muito na cidade, eu concordo, que é a melhor Câmara de Vereadores da história da cidade. São Glória a realmente Deus. vereadores muito bons de serviço, o pessoal entrou com muita garra, com muita vontade de trabalhar. A Câmara renovou mais de 90%, porque só voltou um vereador. Então, assim, é uma equipe muito boa, uma equipe que realmente dá muito gosto de ver eles trabalhando.
E graças a Deus a gente está muito unido aqui. Muito legal. E é Nossa, isso. coisa Tamo aí. maravilhosa, né? Eu quero aproveitar essa parte aqui falando do trabalho, porque nós vamos falar mais para frente da política, né? Nós vamos Sim. voltar nesse assunto aqui para finalizar o tema. E algumas curiosidades que eu queria que as pessoas ficassem sabendo e registrado. O pastor Marquinhos, ele é muito contido nessa simplicidade, nessa humildade dele, mas o que eu vou puxar lá na frente é para glorificar o nome do Senhor, tá bom, gente? Entendam isso aí. Então, o senhor veio de uma fase, acho que é aos 10 anos que o senhor comentou, né? Usando o thinner para matar a fome, acaba que o thinner ele é uma droga, né? Ele traz malefícios. Sim. Depois teve outras experiências, assim, tudo com muita intensidade, né, pastor? Sim. Tudo com muita intensidade, Sim. tudo que fazia com muita intensidade. Eu acho que quando saiu uma briga na sua casa, o negócio pegava com fogo entre os irmãos, né? Porque Rapaz, todo mundo bom de briga, porque se o cara não ficar, ele vai apanhar todo dia. E negócio aí, lá, o pau quebrava. o senhor não teve medo, momento algum, de empreender, né? Porque você fala assim, ah, não, você é um empreendedor. Você Sim. levava o alimento para dentro da sua casa, comprando um milho. Você comentou, o dia que o abacaxi estava mais alto, eu comprava. Então você tem visão de negócios. Tem Uhum. visão de negócio. O que acontece com a gente, o que acontece com os mineiros, com os brasileiros, é que as nossas contas, elas não param de chegar. E muitas das É, vezes é como o senhor diz, às vezes a gente tem essa visão empreendedora, né? Por que, sim. que o Kilder fala tanto de empreendedorismo? Porque o empreendedor, gente, ele gera renda, o empreendedor ele gera emprego, Sim. Com né? certeza. Não é uma coisa só dele, é um negócio dele. O cara é um empresário, ele montou lá, comprou uma caminhonete para vender milho. Uhum. Ele não vai escalar, ele vai vender o milho todo daquele dia, vai encher o bolso, vai ficar super feliz e vai embora para casa. O empreendedor, ele vai comprar 10 caminhonetes, vai gerar 10 empregos, ele vai Sim. gerar Com renda na certeza. vida de 10 famílias. Por isso que a gente fala muito que o nosso país precisa de empreender. Isso eu já tinha essa Verdade. visão. Talvez a questão dessas contas que não param de chegar. Aí pega uma pessoa com a mente brilhante igual a do Senhor, não desmerecendo também, porque o Uber ajudou muito nessa pandemia e tem ajudado, Demais. mas é um Demais. aplicativo que muita gente com muito potencial está sentado ali 10, 12 horas, 16 horas, porque não dá tempo dele pensar e esperar o projeto acontecer, porque as contas não Sim. esperam. Então, Verdade. assim, o trabalho te trouxe algum transtorno mental, físico, ter trabalhado muito? É, rapaz, não é fácil, é um grande desafio. Porque tem aquela questão da pressão, principalmente quando você vai trabalhar por conta própria, pastor. Você tem aquela pressão de que você precisa levar o alimento para dentro de casa. Durante muitos anos, eu morei de aluguel. Então, você tinha que pagar o aluguel, você tinha que sustentar a esposa. Minha esposa nunca trabalhou fora, nunca trabalhou fora. Uhum, Ela trabalhava em casa, fazendo unha, né, manicure e uhum, tal. Mas assim, eu que sempre segurei o rojão mesmo, as contas da casa e aquela meninada chegando e tudo. Então, assim, a pressão era essa, sabe? uhum, A pressão era essa. Eu precisava sair para a rua com as frutas ou com milho, eu precisava virar o dinheiro ali. Eu uhum. precisava virar o dinheiro. Mas foi um tempo de muito aprendizado, foi um tempo de muito aprendizado, de muito crescimento. Hoje eu falo, pastor, que eu sou muito grato a Deus, né? O lugar que Deus me colocou, eu não sei o que Deus tem reservado realmente para o futuro. Mas eu não penso em trabalhar mais para as pessoas igual CLT, carteira assinada. Eu não faço mais. Eu Uhum. acho que tudo que eu passei hoje, eu sei que se eu sair para a rua aqui, eu desembolo, eu corro atrás, eu nunca tive medo de trabalhar, sabe? E é algo que eu gosto. O trabalho, para mim, é algo muito prazeroso. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, como que o senhor está dando conta, cuidar da igreja e a presidência da Câmara, exercer suas atividades parlamentares? Tranquilo, porque é algo que eu amo fazer, eu gosto demais. Pastor, você não fica estressado? Não, rapaz, eu tenho prazer nisso, isso para mim é um prazer, isso para mim não é prazer, sabe? Então, assim, Deus me colocou numa posição, numa situação hoje que eu estou muito tranquilo, dentro daquilo que eu já passei, sabe? Sim. Então, assim, então tinha essa pressão lá. Mas hoje, assim, tá super tranquilo
E graças a Deus eu tenho conseguido lidar muito bem com todas essas questões e realmente tem sido bênção demais. Hoje durante muitos anos eu morei de aluguel. Hoje eu moro numa chácara, é uma casa muito confortável e é uma casa que foi semeada na minha vida, sabe? Foi semeada na minha vida e é uma das coisas também que Deus fez que, assim, não tem explicação. Outra coisa que Deus fez foi hoje. Eu precisava, as pessoas sempre profetizavam na minha vida, você tem que ter uma van, você tem que ter um ônibus, esse tanto de menino, como é que você arruma? Para a gente viajar era uma dificuldade. Ou chamava algum amigo que tinha 2 vagas no carro para colocar 2 meninos, ou viajava uma parte, ficava uma parte, ou mandava uma parte para os amigos. Era uma luta, rapaz. E hoje, graças a Deus, eu consegui fazer um negócio e pegar um carro de 7 lugares, seguir a Glória a pé, foi Deus, eficaz. glória a Deus. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Na hora que eu cheguei, eu já coloquei o nome de cada um deles nos bancos do carro, sabe? Para não ter Eu já cheguei confusão. aqui com o nome deles no. Então tem sido muito bênção, pastor, mas a gente consegue lidar muito bem com essas questões, sim, e tudo é um aprendizado. Que coisa maravilhosa, né, gente? Olha, tanta luta, tanta luta. E o que que o pastor Marquinhos fez? Ele converteu as dificuldades em energia, em força, Amém. em força. Por isso que ele está onde ele está. Eu vi, de vez em quando eu acompanho algumas ministrações no ao vivo, porque às vezes a gente está no culto aqui, está transmitindo, né? E o pastor Marquinhos Uhum. está lá em cima, meu irmão, mandando fogo. E com luta e com dificuldade, com a esposa nessa guerra que está aí, né? Que isso é uma guerra, uma batalha. É a pior batalha que tem. E ele está aí, e ele está fazendo as lives de manhã, por quê? Não tem espaço para coisas negativas, porque os problemas já estão, quando você acorda já está cheio. E quando você não olha para os Verdade. problemas e olha para a solução, para frente, meu irmão, se gritar e chorar, pagasse conta, solucionasse o problema, estava fácil de resolver. E muitas vezes a gente deixa de colher o melhor de Deus porque a gente só quer ir pelos caminhos onde não tem um espinho, onde a gente vai passar suave, onde a gente não vai sujar os pés. O caminho de Deus, com certeza, às vezes, quando a gente está na passagem, ele dói, machuca e fere, mas a gente tem certeza que lá no final vai ser Vale maravilhoso. a pena. Vale a Vale a pena, pena demais. Vale a pena demais. vale a pena demais. Pastorzão, estou feliz por essa conquista de hoje. Você merece, viu? E isso tudo é só o Amém. começo, viu? Isso é só o Amém. começo. Glória a Deus. Dias de Amém. luta, dias de glória. Amém. Meu amigo, nós vamos Glória entrar a no Deus. tema esporte. Qual que é a sua visão sobre esporte? Qual que é a importância que o senhor tem aí, que o senhor vê, né? O senhor é um pastor, sabe que o templo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo e se a gente buscar esse entendimento, a gente vai se cuidar melhor. Mas se o senhor teve alguma experiência no esporte, qual que é a visão que o senhor tem como parlamentar do esporte? Vamos passar por esse tema agora aí com muita liberdade. Bom, pastor, eu assim, eu tive uma experiência no esporte, assim, quando eu era menino, eu jogava futebol, cheguei a jogar no comercial um tempo, né? Sim. Mas como eu era o mais ruim que tinha lá, eles me dispensaram bem rapidinho. Aí tinha os meninos bonzinhos de bola, eu era o mais perneta, né? Então a Aham. minha experiência assim, não foi de muito sucesso, não, sabe? Uhum. Mas eu gostava de jogar bola. Agora, rapaz, eu acho que o esporte ele tem um papel fundamental na formação do cidadão como um todo. Sim. Eu acho que eu vejo muito, e aí o senhor tem muita autoridade para falar, principalmente nas artes marciais, a Uhum. questão da disciplina, a questão da honra, que são coisas que a gente carrega para o resto da vida e que ajuda demais na formação de um caráter forjado. Eu acho muito legal. Tem também essa questão da importância. Hoje a gente tem visto, a minha esposa, quando ela estava fazendo aquela maratona de exames para saber o que era e tal, até ela ser diagnosticada com câncer. Um dia nós perguntamos pro oncologista, né? O porquê, a causa daquele câncer que ela estava e tal. E aí ele falou algo assim, extremamente alarmante. Ele falou assim, olha, 15% pode ser genético. Agora, 85% é duas coisas: má alimentação e sedentarismo.
Falei, caraca, sedentarismo sedentarismo é causa de câncer. Falei, meu Deus. E aí eu saí de lá muito em crise, sabe, rapaz? Já cheguei aqui já começando a fazer uma caminhada e tudo. Embora é uma área que eu preciso crescer muito, preciso melhorar. Estou até tentando jogar uma bolinha com os meninos aqui toda semana. Mas eu acho fundamental esse tempo de pandemia, que as pessoas estão mais em casa também, acaba se acomodando, a pessoa deita no sofá ali e vai maratonar a série, vai ficar surfando com o controle remoto ali. E, e o corpo é uma máquina. Sim, Precisa se exercitar, sim, precisa. É uma questão, não é uma questão de vaidade, é uma questão de necessidade. Eu vejo o esporte como uma necessidade. Então, assim, aqui na cidade, nós estamos buscando desenvolver algumas ações para incentivar, né? uhum, Vamos tentar implantar algumas academias da cidade aqui, vamos tentar melhorar a estrutura dos campos que a gente tem aqui. E são projetos que a gente tem conversado, temos apresentado algumas indicações, né, ao executivo, porque nós cremos sim na importância, também na questão social. Eu vejo que o esporte tem um papel fundamental na questão social, de dar sim, um novo norte para muitas crianças que ele olha para a realidade dele e parece que aquela realidade ali vai determinar o futuro dele, ou seja, ele não vai chegar a lugar nenhum. O sim, esporte dá um novo norte, dá uma verdade. direção, dá um destino para aquela criança. Então, eu acho assim, algo fundamental. Eu acho eu penso que, inclusive, hoje, eu penso que o governo investe muito pouco nisso. Muito pouco. Eu Sim, acho que poderia investir muito mais. Eu fico vendo, inclusive, a luta do Juliano Lopes em Belo Horizonte, nessa questão, né? Essa pauta que ele tem levantado em Belo Horizonte, que é muito legítima e sim, que precisa de mais pessoas com essa visão. Porque eu acho que a administração pública, ela, quando você investe no esporte, automaticamente você vai economizar com saúde pública, sim. Isso aí é né? a Então é uma matemática coisa que eu acho que direta. as pessoas têm que. Exatamente, eu acho que os governos têm que ampliar mais a visão e investir mais. Hoje, o atleta profissional no Brasil ele é muito desvalorizado, muito desvalorizado. E Sim, eu acho que o governo poderia reconhecer mais e investir mais, porque eu sei que é bênção demais do esporte. E é como o senhor disse, nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar desse templo, é um dever nosso. Aquilo que é para nós fazer, Deus não vai fazer por nós. É é o que eu verdade, penso. é verdade. Fica aí uma dica para todos que estão assistindo, né, gente? O sedentarismo. Olha só, a gente não faz ideia, não tem base. Não é algo, como o pastor Marquinhos disse, mais de estética, é algo de Verdade. saúde, né? E o que nós temos Uhum. que implantar também, né, a gente tem um pouquinho de conhecimento em relação à palavra de Deus, é que o corpo é templo do Espírito Santo. Como você tem Sim, cuidado, né, do lugar onde habita o Espírito Santo, é uma responsabilidade muito grande, né? verdade. É uma gratidão a Deus a gente cuidar da nossa saúde. Vai fazer bem para a gente, né? E para todo mundo que está ao nosso redor. Pastorzão, política, para a gente fechar essa live abençoadíssima, poderosa, um tema tão. A política chegando ao ponto de ser constrangedor de falar, né? Nós estamos vivendo, Verdade. eu acho que um dos piores momentos na política no sentido de cegueira, de divisão, de falta de entendimento, de respeito, de amaldiçoar as autoridades que estão lá no poder, a gente gostando ou não, tendo votado ou não. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, muito difícil, né? E eu falo isso porque eu estou, né, assessor parlamentar, né, numa caminhada aí com o vereador Juliano Lopes, né, de amizade, de Uhum. trabalho desde 2008, né? E, e eu fico vendo de perto na Câmara a dificuldade para aprovar um projeto de lei, né? Ele aprovou agora com muita luta em segunda instância, em 41 vereadores, vamos tirar o voto do presidente, teve, se não me engano, 34 ou 36 votos. Nós só não tivemos votos de dois vereadores, se não me engano, do PSOL e dois do PT, né? E nós estamos falando de um projeto que gera saúde, né? Que agora a OMS vem falando que as pessoas que têm aptidão física, né? Que elas têm Maior mais resistência, né? resistência, né? Depois de tudo que Exatamente, aconteceu. pós-Covid. Sim. Em relação às questões essenciais, todo, tudo que leva o sustento para dentro de casa é essencial. Eu não Com quero entrar certeza. nisso, não. Sem dúvida. Mas eu Sem dúvida. vejo a dificuldade. O senhor está falando aí que é uma Câmara que
que tem diálogo, e o que mais falta na política é diálogo. Antes de nós entrarmos de novo na sua campanha, qual que é a visão do senhor fora da política? Não como um parlamentar, sim, uma visão ampla, o que o país está vivendo, o Estado está vivendo e os municípios estão vivendo. Pastor, lá em Gênesis, capítulo 11, vai falar sobre a Torre de Babel, e ali tem algo muito interessante que acontece ali. Deus olha para aquele povo, eles estavam construindo aquela torre, né? O propósito, a intenção, a motivação do coração deles era ruim. Mas Deus viu um princípio poderoso acontecendo ali. Por quê? Deus ele disse, olha, esse povo é um só povo, eles falam uma mesma língua e não haverá limites para esse povo. Olha o que estava acontecendo ali. Deus vira e fala, olha, eu vou descer, vou confundir as línguas, e quando há uma confusão de línguas, não há sucesso no projeto. Verdade. O que eu penso hoje, pastor, é que o Brasil está vivendo uma das fases, dos momentos mais complicados da história desse país, por causa dessa polarização. Porque Jesus ele disse que nenhum reino dividido contra si mesmo prosperará. Porque visão mais visão é igual a divisão. E isso não quer dizer que todos têm que pensar do mesmo jeito, mas que todos devem respeitar o outro. Eu acho que hoje essa polarização, ela tem feito amigos de longas datas a pararem de se falar, pais que já não estão falando mais com os filhos. É uma guerra dentro das faculdades, as pessoas não vão para estudar hoje, eles vão para debater política. Sim. E hoje, infelizmente, nós temos visto uma safra de profissionais que é só a gente chegar no centro de atendimento que a gente vai ver a safra de profissionais que a gente vê hoje. Sim. Por quê? Porque eles vão lá para discutir política. Sim. Discutir política. Então, essa polarização, eu vejo que ela vem fazendo muito mal para o Brasil. Sim. Muito mal para o Brasil. Bom, nós, como igreja, nós temos que nos posicionar, e é um direito nosso, é um direito através da democracia, é um direito constitucional. Jesus ele disse que nós seríamos odiados, nós simplesmente pelo fato de nós nos posicionarmos, nós seremos odiados. Agora, esse ódio não pode partir da igreja. Amém. Eu não posso olhar para o outro que pensa diferente de mim e ver ele como uma pessoa que é menos do que eu. Eu preciso tratar essa pessoa com respeito. E aí a gente vê essa divisão, né? Sim. Um acusa um de genocida, o outro acusa o outro de ladrão. E aí a Bíblia vai dizer quem, pois, te constituiu por juiz. Nós não estamos aqui para ser juiz. Nós estamos aqui para orar pelas autoridades constituídas. É forte. O nosso papel é orar. Dentro da Câmara hoje eu tenho feito isso. Tem colegas lá. Tem 4 colegas lá que são de partidos de esquerda. E a gente consegue dialogar tranquilamente por causa que nós estamos pensando no bem comum. Eu vejo hoje muita vaidade quando eu coloco os meus interesses acima dos interesses coletivos. E quando eu coloco o meu interesse acima do interesse coletivo, lá na ponta do processo tem muita gente que precisa das políticas públicas, depende de tudo e que fica sofrendo por causa do meu ego. Sim. Então a visão que eu vejo hoje é que essa divisão ela tem feito muito mal para o Brasil. O senhor acabou entrando aí como parlamentar, né? O senhor já deu uma visão Sim. como parlamentar agora também. O senhor tem conseguido como parlamentar, perdão, já está te cortando, o senhor quis dizer que vocês estão conseguindo ter diálogo. E o senhor tem conseguido esses projetos darem andamento e quebrando toda essa vaidade, quebrando toda essa questão em pensar o seguinte, esse projeto, se for aprovado, vai beneficiar a direita ou a esquerda. Não, esse projeto, se for aprovado, ele é bom e vai beneficiar o povo que nos colocou aqui. O senhor tem conseguido dar esse segmento assim em Mário Campos? É o que nós temos feito. Até hoje, todos os projetos que foram apresentados na casa, todos passaram. Todos passaram. Esses 5 projetos de lei que eu apresentei aqui, 2 são projetos que hoje é visto como projetos polêmicos. E um é reconhecendo academias como serviço essencial. Na verdade, eu quero até fazer uma correção.
porque o meu projeto não era reconhecendo academias, é reconhecendo a atividade física como Sim, algo essencial. E sim. como a atividade física é feita em academias, então ela entra. Mas se Uhum, fosse na padaria, a gente ia estar levantando a pauta da padaria. sim. E o outro, igrejas. Uhum. Porque, na minha visão, a igreja ela tem um papel fundamental na questão da saúde emocional, da saúde espiritual. É um tempo que as Social. pessoas têm social. As pessoas, hoje, o número de pessoas com vários tipos de síndrome do pânico, depressão e tantas outras coisas. Hoje a gente vê muitas famílias de luto. Então a igreja vem para acolher nesse tempo, para amparar também por causa das questões sociais. A igreja é um suporte. Só que esses dois projetos, nós tivemos alguns parlamentares que se posicionaram contra, vieram com muito respeito, colocaram a posição deles, a visão deles, e eu respeitei também, votaram contra. Saímos da sessão plenária, o projeto foi aprovado, saímos dali, sentamos, tomamos um café, batemos papo e fomos pensar em outros projetos para a cidade. Glória a Deus. Sem crise nenhuma. Eu acho que eu não posso exigir respeito de uma pessoa se primeiro eu não respeitar ela. Verdade. É Eu acho que a verdade. base. Eu fico tão triste de ver hoje que tem pessoas que preferem ver o país afundando, preferem ver o país destruído, quebrado, simplesmente porque o candidato que está lá, que é o A, que é o B, não é o candidato dele. Sim, Visão medíocre, mesquinha e pobre. sim. Isso é assim, eu posso falar com muita autoridade, sabe? É pensar no próprio ego. Eu vejo muito Uhum. uma disputa de ego. Sim. Muito, pastor, muito. E graças a Deus, dentro da Câmara que a gente tem caminhado nesses 6 meses de mandato, tem sido muito legal. Eu estou com muita expectativa, pelo menos esses 2 anos, esse primeiro biênio que eu vou estar aqui como presidente da Câmara, nós vamos caminhar dessa forma e aquilo que for bom para a cidade, nós estaremos juntos. Não importa se é direita, se é esquerda, se é centro. Se é bom para a cidade, eu estou dentro. Glória a Deus. E é um lugar onde o poder, né? A pessoa tem que tomar cuidado com o poder. A avó falava que você quer conhecer uma pessoa na essência, coloque ela 5 minutos sentada num trono, que você vai saber quem realmente ela é. Então é um lugar onde a pessoa tem que tomar muito cuidado com a vaidade, né? Porque senão ela se perde mesmo e as pessoas colocaram ela ali com uma essência e de repente, ao longo dos anos, a pessoa já perdeu toda aquela essência, né? Aquela saber o que realmente as pessoas que estão lá na ponta, que as colocaram ali, estão sentindo e precisando, né? Então, a igreja, as pessoas, não tem que ir porque vai espalhar a Covid. Meu amigo, o projeto não é para proibir, é para obrigar as pessoas a irem, é para deixar aberto. Uhum. Vai quem quer, porque nós temos situação de pessoas que estiveram quando abriu um tempo na igreja, saíram da igreja ali e foram lá e suicidaram. Quer dizer, foi ali buscar uma orientação, alguma coisa, já estava no limite. E nós temos várias histórias. Então, assim, o que o senhor falou, você foi muito pontual, muito sábio. A gente precisa de parar, sabe? Parar, respeitar. Ah, não, eu acho que isso vale, isso não vale. Vamos para a votação passou, bacana, não passou. Bacana para quem não queria que passasse e para o outro que queria Vida que que passasse não segue. foi legal e vida que segue, porque Sim. perde-se muito tempo em plenária, perde-se muito tempo, gasta muito dinheiro com uma série de coisas para nada, Sim. ou para fazer Exatamente. palanque, né? Que eu acho a coisa mais ridícula, fazer palanque em cima, às vezes, de uma desgraça, palanque em cima Sim. disso aqui, palanque em cima daquilo ali. Sim. Então, Vergonhoso isso. vergonhoso. Glória a Deus que o Senhor está avançando nisso aí. Pastor, antes da gente chegar aqui ao nosso encerramento da live, eu quero aqui registrar a presença, agradecer a todos que estão aqui, mas do reverendo Alide Filho, né? Ô, Esse Glória, meu pastorzão aqui paizão, você abençoado. tá doido. Quero mandar um abraço muito especial aí pro pastor Anderson também, que foi meu professor Top. no seminário. Pessoa extraordinária, um mestre na palavra. Que Que honra top. ter o senhor aqui, viu? Meu Deus. Tem um monte de gente Pastorzão aqui. mega ultra top. Pastor Davidson aqui, tem muita gente Pastor bacana, só Deis, gente glória a abençoada. Deus, pastorzão poderoso. Que bênção. Douglas Assunção, essa turma do ciclismo aqui, Pastor Alide, Douglas, tudo ciclista, viu? Chamava pra pedalar e falar que vai ali, não vai não, que é fria.
Eles não rodam meio 50 quilômetros brincando, não. Mas, Você tá pastor, doido. eu me lembro que em 2018 eu tive conversando com o senhor e pedindo um apoio, né? E aí Sim, o senhor deu exatamente para o nosso candidato, né, nosso querido, a mesma votação que o senhor teve na sua eleição. E foi. aquilo ali eu fiquei, mexeu comigo. Falei, rapaz, o cara tem um potencial que ele não sabe. E ele não pode perder esse potencial. Por que eu falei isso, gente? O pastor Marquinhos, com todas as dificuldades e lutas que ele passou, ele nunca te deixou de sair das quatro paredes da igreja e fazer um trabalho de evangelismo na igreja, ele nunca deixou de visitar uma família, ele nunca deixou de fazer aquilo que é a vontade de Deus, que é o ID, né? Isso sempre ardeu no coração dele, isso nunca foi dificuldade. Ah, quando minha vida estiver assim eu faço, quando os meus filhos crescerem, quando eu tiver um aposentar, quando não, quando nada, vamos porque Jesus está voltando e tem que fazer. E Amém. depois que passou isso, realmente eu ficava, sim, ele, não sei, não sei o quê. Cara, nós encontramos uma reunião aí praticamente semanalmente e eu ficava, cara, vou pegar esse cara pelo pescoço, você vai passar essa oportunidade ímpar. E acabou que a gente se envolve muito aqui também, em Belo Horizonte, né? E já não pude mais participar do processo. A gente tinha um projeto em Betim também, muito envolvido também, enfim. E aí, gente, eu vou compartilhar aqui, depois ele vai falar. O pastor fez uma coisa que se eu pudesse, cara, pôr história no Oscar, eu tenho uma birra, gente, tão grande na política, quando a pessoa fala assim, política tem que ter dinheiro. Se você for candidato um dia, você tem que ter dinheiro. E que. E isso aí, pra mim, cheira mal, cheira podridão. A gente já sabe que precisa de ter estrutura para fazer as coisas. Você sabe que você vai ser um candidato amanhã, seus amigos vão te ajudar, mas eles não vão para o sol entregar santinho para você, eles não vão. Precisa de uma estrutura. Mas eu vejo a história do Cleitinho de Divinópolis, eu vejo a história desse menino do Nicolas, eu vejo outras pessoas mais, né? Da Áurea Carolina, que é do PSOL, mas ela, você não vê, né? Você vai na prestação de conta, a gente segue a prestação de conta. Depois, até se o senhor puder falar quando que foi sua prestação de conta, que eu gostaria dessa campanha, né? Então, assim, gente, e um dia, o pastor Marquinhos, eu não sei se você vai lembrar, ele me liga. Fala, pastor, tô sem material aqui, e tal, tal, tal. Se eu tiver equivocado e Deus tiver abençoado, você ter feito mais, você pode falar. Mas eu me lembro que eu falei com o senhor sobre cartões de visita. Eu não sei se o senhor lembra. Foi, E foi sim. faz 1000 cartões de visita isso. E o senhor chegou a fazer, a campanha do senhor ficou Isso. praticamente em cima desses 1000 cartões de visita. O que que acontece, pastor? Eu ganhei algumas doações de alguns amigos aqui, comovido, né? Com tudo aquilo, porque nós realmente fomos para uma campanha assim, com a fé. A gente tinha muita fé, mas dinheiro não tinha, não. E aí alguns amigos fez algumas doações. Bom, com todas as doações que a gente recebeu aqui, não chegou a R$ 1.000. Não chegou a R$ 1.000. Alguns amigos ajudaram. E mesmo assim, na hora de fechar a prestação de contas lá, o advogado do nosso partido, bom, segundo ele fez tudo certinho, mas acaba que o Tribunal de Contas aprovou com a ressalva, né? Com uma multa de 550, então eu tive que arrumar 550 para devolver. Mas foi uma campanha pouquíssimo material, não tinha ninguém trabalhando para mim. Na verdade, tinha muita gente trabalhando de forma voluntária. Eu não paguei ninguém para Sim. trabalhar para mim, as pessoas fizeram de forma voluntária. Nós temos uma campanha muito forte aqui na rede social, Sim. através do Facebook, Instagram, WhatsApp. Muitos amigos, muitas pessoas, inclusive pessoas que estão nos assistindo aqui, compartilhando todos os dias os materiais, os vídeos e tal. Então, assim, foi uma campanha muito pela fé mesmo, viu, pastor? E a dica do senhor, a primeira coisa que eu fiz foi os cartões de visita. Eu não tinha material nenhum. Eu fui lá, fiz os cartões de visita. Até a gráfica foi o senhor que me indicou. Eu fui lá, fiz os cartõezinhos lá. E aí fui fazendo a campanha com aqueles cartõezinhos ali. E aí algumas pessoas vendo aquilo ali, começou a fazer algumas doações. Mas eu acho que não chegou nem a R$ 1.000, não. Glória a Deus. Então tá aí, gente. Sabe? A gente precisa de acreditar. Eu vou desativar os comentários e volto daqui a pouquinho.
A gente precisa de acreditar. Se você tem um sonho, acredita. Se você tem um chamado, siga. Ah, mas eu não estou preparado. Ah, eu estou aqui na igreja aqui, mas um dia eu quero estar no altar pregando. Rapaz, o melhor caminho não é subir direto no altar. É limpar a igreja, é lavar banheiro, é tomar conta de carro. Eu estava no estacionamento, né? Hoje eu estou servindo no estacionamento com muito prazer. Não sou líder, estou lá como um servo mesmo do Senhor, para a glória do Senhor. E um irmão falou: Ô pastor, eu não estou. E eu tenho oportunidade aqui na igreja, graças a Deus, pastor, ele tem nos dado oportunidade. É uma igreja grande, muito pastor poderoso, forte, pastor abençoado, pastor que conhece a palavra. E a gente fica doido para pregar. E quando o pastor dá a oportunidade de pregar, ele fala: Meu Deus do céu, é muita gente boa, Desafio. é um desafio. E ele falou: Eu sinto falta do senhor pregando lá. Eu falei: Rapaz, aqui eu estou pregando para o seu carro, para sua moto, para aqui embaixo aqui. E a gente faz com tanta alegria. Então, você que tem um sonho, né? Ou de ser um parlamentar, ou de ser um pastor, ou de ser um empreendedor, ou de ter uma grande família, sabe? Fica sonhando a vida toda que você vai ter 5 filhos igual o pastor Marquinhos, não. Não fica enrolando sua namorada, não, meu filho. Já marca esse casamento. Ah, não, mas quando eu tiver emprego eu caso. Eu não sei se você sabe, em 2004 minha esposa pegou na minha mão e falou: Vamos casar. Ela não Meu sabia que Deus. tinha 4 dias que eu estava com fome, eu não tinha o que comer, tinha quebrado, estava Meu triturado. Deus. E nós casamos naquele ano, sem um centavo, e ganhamos tudo. E a igreja lotada numa sexta-feira. Então, assim, sem festa, sem nada. Tenha coragem. Pegue esse testemunho aqui, mais um testemunho de um grande homem de Deus, um cara que, rapaz, eu tenho até medo do dia que eu ver o pastor Marquinhos chorando, porque é só sorriso, é só alegria, é só alegria. E Graças a Deus. como que são as coisas para a gente encerrar e eu passar a palavra para o Senhor? Às vezes eu falava com a pastora Nájila assim: tô cansado, tô cansado. Ela fala assim: o descanso é na glória. Chegava a me irritar um pouco, porque eu nunca podia falar que estava cansado. E estava trabalhando, dormindo pouco. Aí, em discipulado, nós éramos discípulos do pastor William, pastor Elaine, e a pastora Elaine me ensinou a falar cansado em inglês, para ver se. Mas me ensinou perto dela. Então, quando eu falava, a pastora Nádia falava: o descanso é na glória, aqui é guerra e luta. E o Senhor ganhou a eleição, né? O senhor não foi para a política por causa de dinheiro, não foi, eu sou testemunha disso. O senhor foi por um ideal, o senhor foi para servir, né? O reino dentro da política precisa sim. Não vem com, o povo que essa conversa, não vem com essa conversa que, pastor, isso aqui. Gente, pessoas sérias, tem que estar. Padres, empresários, artistas, políticos sérios. O que não pode ter é político de profissão. Qual que é a sua profissão? Eu sou político. Isso aí não tem que ter, não. Ele tem que ter um trabalho circular, ele tem que cuidar de uma igreja, tem que cuidar de uma outra coisa. Não faça da política a sua profissão. Tenha sempre algo separado para você não ficar na iminência do risco do erro todos os dias. Mas aí, no dia da eleição, a pastora já estava passando mal. No outro dia, você já foi para o hospital. E logo depois, eu não sei se foi antes da sua posse, depois da sua posse, o senhor perdeu o seu pai. Meu pai faleceu no dia 28. Nós enterramos ele no dia 29 de dezembro e era o último dia para registrar a chapa da mesa diretora. Eu saí do velório do meu pai direto para a Câmara porque encerrava o prazo às 17 horas e o meu pai foi sepultado às 16. Pai, isso foi uma coisa O assim, que passou na sua muito cabeça, complicada. pastor? Porque a gente acompanha, né? O senhor sempre coloca lá no grupo de pastores, pedido de oração. Rapaz, a minha cabeça, ela deu nó assim dentro do cérebro, de sentimento, de... Nós não somos hipócritas, tá, gente? Pastor, assim que ele assumiu como vereador, é óbvio, se ele está servindo a cidade, existe um salário e todo mundo recebe, isso é um benefício para a vida dele. Aí o cara dá uma Claro. suspirada, glória a Deus, e de repente já vem uma avalanche. Como é que foi esse sentimento, assim, pastor, essa pancada e ao mesmo tempo não deu tempo nem de comemorar?
Pastor, não fala para você que foi fácil, não foi não. Foi, foi muito complicado, porque o meu pai, ele adoeceu, ele estava morando em Guarapari, estava no Espírito Santo, e ele adoeceu justamente em novembro, que ele, assim, que ele realmente ele ficou muito debilitado, e a Juliana, nessa rotina de hospital, casa, um dia meu irmão me ligou e falou assim, olha, tem que vir buscar meu pai aqui, porque a saúde aqui é muito ruim e tal. Aí um dia eu saí daqui meia-noite, eu e meu irmão, fomos lá em Guarapari, pegamos meu pai e voltamos na mesma hora. Eu não entrei nem no banheiro da casa do meu irmão. Voltei na mesma hora e meu pai já chegou aqui internando. O meu pai ficou uns dias internado, então eu dividi a atenção. E nesse tempo, com tudo isso acontecendo, nós estávamos articulando a presidência, porque eu fui eleito por unanimidade, mas não foi fácil, não. Não foi, pastor, foi uma guerra. Foi uma guerra. E eu vi que Deus estava ali, sabe? Deus estava Uhum. movendo ali, foi uma coisa assim, inexplicável. Então, assim, articulando, meu telefone não parava um minuto durante a viagem, articulando aqui, articulando ali, tentando, e conversa com o outro, e muitas propostas, que o senhor sabe, o meio político, como funciona, tá? Uhum. Para me abrir mão do meu Uhum. nome, para eu retirar o meu nome. Uhum. E eu, assim, eu senti que nós estávamos construindo o nome e eu mantive o meu nome, mantive o Uhum. meu nome. Cheguei Uhum. a tirar o meu nome em um momento que eu vi que era uma estratégia mesmo, uma direção que Deus me deu. Uhum. Retirei o meu nome em um momento, mas depois a gente voltou e acontecendo tudo isso ao mesmo tempo. Meu pai Uhum. doente, a Juliana passando muito mal, a gente articulando a presidência da Câmara. E teve uma hora que, assim, eu falei, Deus, eu acho que eu não vou aguentar, eu acho que se o Senhor não tiver misericórdia de mim. E aí meu pai, ele deu uma firmada, deu uma melhorada e tal. E aí foi para casa e tudo, começou a recuperar. Mas aí, infelizmente, no dia 28 à noite, ele tava tomando uma dieta líquida, ele engasgou com a dieta e por causa disso ele veio a falecer. E aí minha esposa tinha acabado de chegar em casa, tinha feito 2 cirurgias, tinha perdido 11 quilos. E aí, se eu não me engano, foi no dia que ela chegou em casa, ou um dia antes dela vir para casa. Tinha 2 dias que ela tinha chegado do hospital, meu pai faleceu. E aí eu cuidando dela, e aí fui cuidar dos trâmites do sepultamento do meu pai e tudo. E nisso as articulações, nós fechamos o meu nome, a mesa diretora, nós fechamos realmente naquele dia, no último dia, Nossa. para registrar a chapa. Então, até aquele momento ali, até no último momento, as articulações estavam acontecendo e outros colegas que tinham interesse na presidência também mantendo o nome ali. E aí depois, quando eles viram que não tinha jeito, realmente, eles resolveram apoiar. E aí eu pedi também o voto, né? Fui de um Uhum. por um. E foi o que aconteceu. No dia todos votaram, todos foram favoráveis ao nome. Mas não foi fácil não, pastor. Eu lembro que na virada do ano, no dia 31 a gente faz a virada na igreja, né? Uhum. E os meninos tocando louvor lá, rapaz, e eu pulando lá e tal, e dando glória. E aí o pastor Rodrigo, que tá até lá no Chile, e o pastor Rodrigo chegou para mim e falou assim, pastor, mas o senhor é casca grossa demais, rapaz, como é que você consegue? Eu disse, rapaz, é coisa de Deus. E aí nessa noite, porque eu ia tomar posse no outro dia, né, 8 Uhum. horas da manhã, eu ia ser empossado como vereador e Uhum. também ia ser conduzido ao cargo de presidente da Câmara. Eu não Uhum. consegui dormir. Eu fiquei lembrando muito da minha infância, de tudo que tinha acontecido. Eu chorei a noite inteira, chorei a noite inteira. E aí levantei cedinho, 6 horas, tomei um banho, vesti o terno e fui chorando até na câmara, rapaz. Eu acho que eu nunca chorei, eu quase que eu desidratei, tanto que eu chorei, mas era um choro de gratidão. Glória a Deus. Era um choro de gratidão. Era um choro de muita gratidão e assim, de reconhecimento de que tudo isso é por causa da bondade de Deus mesmo. É um cuidado de Deus que assim, a gente nunca vai merecer esse cuidado, realmente é algo que a gente nunca vai merecer. E quando eu cheguei assim, na Câmara, que eu parei o meu carro lá, e aí eu dei um tempo, respirei fundo, pinguei um colírio no olho e entrei. E assim, foi um dos momentos mais marcantes na minha vida, porque eu lembrei de toda a trajetória. Deus me fez lembrar de toda a trajetória, do lugar onde eu saí, de toda a minha história e ter chegado ali até aquele momento. Me veio aquela passagem, né?
que Deus ele tira o homem do monturo e faz ele se assentar entre os príncipes, né? Hoje eu sei que esses príncipes são pastores, homens de Deus que Deus tem colocado na nossa vida, mas também numa posição de governo. E isso realmente é muito gratificante, pastor. Realmente uma grande honra e é só Deus mesmo que faz isso. Então foi assim, foi um tempo, não foi fácil não, pastor. Foi um tempo difícil. Algumas vezes eu pensei que realmente eu não ia aguentar, mas graças a Deus nós rompemos e hoje as coisas estão caminhando muito bem. Minha esposa está muito bem, graças a Deus, e a gente está rompendo. Amém. Tempos de luta, tempos de glória. Amém. Mas a tudo dai glória. Por isso que é o segredo É verdade. do nosso pastorzão, a tudo dai glória. Não importa o que está acontecendo, dai glória. Pastor, foi uma honra muito grande. Eu sei, eu tenho certeza que isso vai edificar muitas vidas, vai motivar muitas pessoas a enxergarem as coisas diferentes. Eu já era motivado, conversando aqui, você falando por dentro aqui, a minha mente está a 1 milhão por hora. Eu não consigo terminar isso aqui. Amém. E depois de dormir, não, eu tenho que orar, eu tenho que agradecer a Deus. É muito bom, é muito bom. Eu falo isso com muita tranquilidade, gente, porque o Senhor conhece o meu coração como ninguém. Como eu tenho sido presenteado, né, com essas lives semanalmente, cada história de vida que eu fico revendo depois, tudo no YouTube. Eu vou lá no YouTube, nosso canal lá aqui, o Dele Travaglia, e fico revendo. Você que esteve aqui, passaram muitas pessoas aqui, não deixe de enviar isso para as pessoas. Pastor Marquinhos, encerra com o que o senhor quiser falar para a gente, por favor. Amém. Olha, pastorzão, a Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Deus ele vai nos dando a oportunidade de galgar alguns degraus, mas é muito importante que a gente preserve o nosso coração, um coração simples, um coração humilde, entendendo que tudo veio do Senhor, tudo vem do Senhor, e tudo volta para o Senhor. Nós tributamos toda a honra ao Senhor, né? Deus, se ele estralar os dedos, acabou tudo. Então, assim, preservar esse coração humilde. Eu sei que Deus, ele o maior interessado no nosso sucesso, no nosso crescimento é Deus. Mas é importante guardar o coração. O coração é um lugar que a gente precisa preservar, cuidar, para a gente continuar sendo simples, humilde e saber que o nosso papel aqui é servir, lavar os pés das pessoas. Então é essa a mensagem que eu quero deixar. Estou muito honrado, Amo a sua vida demais, pastor, o senhor, a sua família. Amém. São pessoas realmente muito especiais. Eu falo que Deus tem me cercado de pessoas extraordinárias, pessoas acima da média. E o Senhor é uma dessas pessoas, uma grande referência, um grande homem de Deus. Louva a Deus pela sua vida. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, ficaram com a gente aqui esse tempo. Um grande abraço, que honra, viu? Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor. Amém. Muito feliz. Amém. Glória a Deus. Um beijo, um abração em toda a família, né? A Mário Campos, a cidade querida, né? Como a gente é tão bem recebido aí na Igreja Batista da Paz em Tangará, como nós somos tão bem recebidos, é muito bom, é muito gostoso, né? Estar aí. Gente, mais uma live hoje, Mineiros que Lutam, hoje com o nosso querido pastor Marquinhos de Mário Campos, né? De vendedor de milho da Praça da Febem, abacaxi, que era um tempo bom, precioso, a pastor de uma das maiores igrejas de Mário Campos, a vereador de Mário Campos e presidente da Câmara de Vereadores de Mário Campos. Se você tem um sonho, acredite. Acredite. Amém. Mas o mais importante de acreditar no seu sonho não é acreditar no seu potencial, é acreditar que sempre Deus pode fazer mais por você. Amém. Deus abençoe, Glória pastorzão. Tudo de bom. Muito obrigado, pastor. Deus obrigado, abençoe. Abraço na família, viu? Amém. Deus abençoe a todos aí. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Amém. Tudo de bom, gente.